Rodrigo é um arquiteto urbanista, mas muito mais do que isso, o Rodrigo é um super engajador de jovens. Ele lidera uma organização que chama Instituto Elos, que trabalha com mobilização de jovens. Um dos maiores desafios da agenda da restauração e da reparação é a permanência, é a sustentabilidade. E não tenho dúvida que a permanência futura de todas essas ações está na mão dos jovens, né? Então esse engajamento hoje é fundamental para a permanência de tudo isso que a gente está fazendo para o futuro. Rodrigo, um dos grandes desafios que a gente tem é o futuro, né? Sim. A história do Rio Doce e dessa tragédia, ela está muito ligada à necessidade de fazer uma intervenção de curto prazo, porque há uma emergência, há um sofrimento muito grande. Mas o futuro também existe, né? Claro. E ele está muito ligado aos jovens e tudo isso. Bom, essa é a parte legal de trabalhar com jovem, né? Que a gente saiu a campo, andou 22 municípios, falou com muito jovem, a gente estava preparado para ouvir o pior, mas o interessante é que o jovem ele não quer ficar amargando muito o que passou, mas ele quer justamente falar sobre o futuro. Ele quer se engajar na construção de um futuro diferente, né? Isso é muito legal. Como é que o Elos trabalha? Valorizando o potencial do próprio local, das próprias pessoas, né? A gente fala que a gente encontra abundância onde muitos veem escassez. Apesar de todo o desastre, de todo o trauma, tem sempre um potencial. A gente não pode diminuir o potencial das pessoas, né? Elas precisam disso, elas querem isso, elas querem ser protagonistas também, não querem ser só vítimas, né? E o jovem, mais do que ninguém, tem esse espírito já naturalmente, né? Ele quer construir a vida dele, está no momento, né, de sonhar o seu futuro, né? Quando eles se reúnem, né, e a gente está fazendo, a gente mapeou jovens e reuniu os jovens desses 22 municípios e um começa a conhecer o outro e ver a visão do outro, vai despertando isso dentro de todos eles, né? Então o potencial está ali. Como é que ele se desenvolve? Como é que você vê esse potencial aflorar? Como é que ele acontece? A gente procura criar uma experiência real de mobilização de uma comunidade, né? É isso que os jovens estão fazendo lá, entrando em comunidades que foram atingidas, conversando com as pessoas e procurando mobilizar aquelas pessoas, unir aquelas pessoas em torno do quê? Em torno de uma causa comum. Que futuro maravilhoso eu posso sonhar para a minha comunidade, né? Apesar de tudo que passou, tem um futuro a ser construído, né? Então, em um espaço curto de tempo, os jovens mobilizam uma comunidade, falam sobre sonhos comuns e colocam a mão na massa para realizar um sonho. E a gente faz isso num mutirão de 2 dias. Então, num mutirão de 2 dias... Projetos concretos, né? Concretos, mobilizando recursos locais, né, com os talentos da própria comunidade, a gente realiza uma pequena obra em 2 dias. Isso é fundamental, tanto para o jovem, que ele pensa, nossa, é possível transformar. Ontem eu recebi fotos dos jovens multiplicando na sua cidade o que eles fizeram, porque é tão animador e é uma coisa que é uma questão de educação de fato, né? A gente é educado para achar que as coisas são do jeito que são e vão ser de um jeito que já está pré-determinado, que a gente não é ator na construção desse futuro, né? Então, o que a gente está levando para os jovens é essa experiência de que eles podem começar a construir um futuro, podem começar a transformar a realidade, né? Na hora que eles percebem que isso é possível, o desejo de continuar, de fazer é muito grande, né? Dá um prazer muito grande, né? Alguns exemplos de como é que isso tem acontecido? Estamos começando, mas já tem alguns exemplos, né? Teve ali um grupo de jovens que atuando em Mariana, que construiu uma área de lazer para crianças e revitalizou uma parte da orla do rio, revitalizou uma ponte que cruzava da comunidade para outra margem do rio. Então são exemplos do que eles estão fazendo, tudo isso feito em um final de semana, um mutirão de 2 dias. Então essa experiência de perceber que é possível, ela é contagiante. Para o jovem ainda mais porque tem essa energia que quer realizar, que quer fazer, né? Tem essa inquietação, né? E uma das coisas que a gente vê é a necessidade de abrir esse espectro, abrir as possibilidades de atividades. Totalmente. Né? Eles mesmos começam a pensar que não dá para ficar dependendo só de uma atividade. Eles mesmos começam a pensar que precisa ter alternativas, né? Um dos aspectos que a gente vê, né, é primeiro a riqueza da diversidade cultural, da diversidade étnica, de todas as diversidades, e a construção do futuro depende muito dessa diversidade. Claro. Né? Os problemas que a gente lida nesse caminho da reparação, eles são tão diversos e a gente não tem a menor dúvida que as soluções vão surgir do potencial da diversidade de todos os tipos, tanto do ponto de vista das pessoas que estão envolvidas com as soluções, quanto das próprias soluções. Né? Então, imagino que num movimento que integra tantos jovens tão diversos, com tantas histórias diferentes,
o que pode surgir de oportunidade, de ideias inimagináveis é muito grande. É incrível. Né? A gente procura o jovem que está disposto a se engajar na construção desse futuro, né? E aí esse perfil de jovem existe em todos os lugares, né? E é muito interessante quando eles se encontram, né? E isso é muito do trabalho do Elos, né? O nome Elos não é à toa, a gente se preocupa quando a gente fala de reconstrução, retecer a trama social, né? Esse encontro com o diferente, quando bem feito e quando a gente se percebe que tem propósitos comuns, ele é muito enriquecedor, né? E acho que a própria metodologia do Elos, que é proporcionar essa possibilidade de convívio com algo muito concreto, claro, em que as pessoas vão interagir de alguma maneira, né? Sim. Você abre esse horizonte de uma maneira incrível, né? Muito do que você está falando passa pela questão da educação, né? O próprio processo de construção conjunta é um processo educativo, né? Claro, exatamente esse é um dos aprendizados, né? Como é que a gente consegue se unir, sentar para conversar, entrar em acordos, buscar o que a gente tem em comum, né? Porque se a gente não encontra o que a gente tem em comum, a união também fica prejudicada, né? Então esse aprendizado é fundamental para fortalecimento do indivíduo e das comunidades. Eu acredito que seja muito importante para o processo da reparação lidar com questões materiais, sem dúvida nenhuma, mas também lidar com as questões sensíveis, né? Que são as memórias, os desejos, os sonhos. Claro. Trazer a trajetória de vida dessas pessoas para a construção do futuro. A gente pode pensar em construir um futuro que não está amarrado à reparação do passado. O que tem que reparar, ponto. Acho que isso é indiscutível. A Renova tem a responsabilidade de reparar os danos relacionados à ruptura da barragem de Fundão, e essa reparação é urgente, ela é contundente e é dramática. Quem dera pudesse voltar à época bucólica mesmo, né, do Rio Limpo, né? A gente sabe que isso já é um passado que ficou bem distante, né? Agora, tem um futuro a se construir, eu acho que não tem outro caminho que não seja a construção conjunta. Nossa, super obrigado, Rodrigo. Acho que vocês estão trazendo uma contribuição enorme para esse futuro, sabe? Sinceramente, acho que precisamos demais desse tipo de engajamento no processo. O sonho, de certa forma, da Renova é ajudar nesse movimento de reconstrução, muito mais do que em fazer a reconstrução, né? Obrigado, Roberto. Obrigado. Prazer aí, essa reflexão muito importante.